Início de semana. Dia de podcast Literacia Financeira com Cláudio Rama. Coloque os seus fones de ouvido, aumente o som, que agora é hora de aprender. Olá, bem-vindos a mais um podcast. Aliás, ao primeiro podcast de 2025. Espero que tenham passado um excelente final de ano e que tenham iniciado muito bem 2025. Porque nós vamos continuar com os nossos podcasts sobre literacia financeira. E hoje, porque estamos a começar o ano, vamos falar sobre responsabilidade. Crédito responsável. Como nós podemos evitar o sobreendividamento. Estamos no início do ano, importante criarmos objetivos, colocarmos objetivos, muitos desses objetivos vão precisar de alguma alavancagem de dinheiro e, portanto, é importante nós termos alguma responsabilidade quando estamos a contratar um crédito. E dessa forma, vamos abordar dicas práticas neste podcast para usar o crédito de forma consciente e sustentável, protegendo a sua saúde financeira e também olhar para aquilo que são as despesas de forma a termos aqui um orçamento consciente e responsável. Preparados? Vamos começar? Então, o que é um crédito responsável? É importante entender o conceito de crédito responsável, primeiro que tudo. E o crédito deve ser visto como uma ferramenta para alcançar objetivos, não como uma extensão do rendimento mensal. Portanto, nós não vamos recorrer a crédito só para ter mais dinheiro para gastar. Portanto, não deve ser esse o intuito. Ao solicitarmos um crédito, deve haver um planeamento cuidadoso, considerando a capacidade que cada um tem de pagamento, sem comprometer aquilo que é o essencial para se viver. E o essencial para se viver é conseguimos pagar a prestação da casa, ou a renda da casa, ou algo do género, a alimentação, a poupança, ou até aqueles gastos que nós gostamos de ter para ir ao cinema, viajar, fazer tudo isso. É importante ter isso em atenção quando estamos a contratar um crédito. Sabia que as entidades financeiras são obrigadas a avaliar a sua capacidade de endividamento antes de concederem um empréstimo? Pois é, este é um ponto positivo, mas, como consumidores, cabe-nos a nós assumir responsabilidade e não depender apenas dessa avaliação. Nós, conscientemente, se formos pessoas com uma literacia financeira, sabemos e temos a noção de até quanto é que podemos gastar. E quando vamos ao banco, já temos uma ideia de quanto é que vamos pagar, ou se não temos, no mínimo sabemos até quanto podemos gastar. É importante nós termos consciência disso. E dica-chave para isto é, antes de contratar um crédito, pergunte-se: realmente preciso deste dinheiro agora? Consigo pagá-lo sem sacrificar demasiado o meu orçamento? Isto é fundamental na tomada de decisão. E quais são as dicas práticas para evitar este sobreendividamento que muitas pessoas às vezes têm e fazem e que vão impactar naquilo que é o seu orçamento mensal? Portanto, é importante, primeiro que tudo, avaliar o orçamento mensal de cada um. O primeiro passo para usar o crédito de forma responsável é conhecer os seus números, conhecer aquilo que é as receitas, aquilo que são as despesas, tudo isso é fundamental. Por isso, liste todos os seus rendimentos e despesas fixas e variáveis. Idealmente, a parcela assinada a crédito não deve ultrapassar 30% do seu rendimento líquido. É importante ter isto em consideração. É lógico que estes 30% podem ser variáveis dependendo daquilo que for o rendimento de cada um. Para uns pode ser mais, para outros pode ser menos. É importante ter isso em atenção. Depois, é importante também evitar os múltiplos créditos simultâneos. Há muitas pessoas que estão sempre a fazer créditos, uns para pagar os outros. Isto não deve acontecer. Portanto, ter vários créditos ao mesmo tempo aumenta o risco de perder o controle financeiro. Se já tem um crédito, considere terminar o pagamento deste antes de contrair outro. Isto é fundamental.
Depois, outra dica é: opte por créditos com condições transparentes. Ler com atenção os termos e condições antes de assinar qualquer contrato. Isto é fundamental. E para isso é importante nós sabermos e olharmos para aquilo que é a TAN, a TAEG, as condições associadas, que podem aumentar consideravelmente o custo final do crédito. É importante termos atenção a tudo isto. E depois, neste orçamento mensal, é importante nós construirmos sistematicamente todos os meses ou tirar um valor para um fundo de emergência. Porquê? Porque é importante nós termos este fundo de emergência para aquilo que são as nossas despesas extras que muitas vezes acontecem e nós não estamos a contar. Como às vezes despesas médicas, as reparações domésticas, a reparação do carro que nós não estávamos a contar. É importante termos um fundo extra. E este fundo extra deve equivaler a 3 a 6 meses de despesas fixas. Ou até mais. Mas pronto, no mínimo deve ter 3 a 6 meses de despesas fixas. Isto é fundamental. Este podcast nasceu para fazer e dar às pessoas dicas de poupança. E esta é uma delas. Nós devemos ter, daquilo que é o nosso rendimento mensal, devemos tirar um valor para a poupança. E, portanto, este é um fator determinante também para isto. Depois, muito importante, nesta ação de hoje, de crédito responsável, se nós temos muitos créditos, é importante também nós considerarmos algumas vezes se podemos ou não consolidar esses créditos. E muitas pessoas muitas vezes têm a consciência que o podem fazer, mas têm dificuldade em ir ter com as instituições financeiras ou em ir ter, hoje em dia, com os intermediários de crédito. Eu, Cláudio Rama, sou intermediário de crédito, portanto posso ajudar estas pessoas muitas vezes a consolidar este tipo de créditos. Ainda esta semana consolidei 2 créditos a 2 pessoas que tiveram poupanças significativas. Portanto, é importante as pessoas não terem vergonha de pedir ajuda. E, portanto, considerar a consolidação de créditos é um fator importante. Portanto, caso tenha várias dívidas, a consolidação pode ser uma solução para reduzir os juros e simplificar os pagamentos. Consulte um intermediário de crédito, nós ou outros intermediários de crédito que existem. Portanto, eu faço parte da Decisões e Soluções Javi Ribeira Cruz e nós fazemos isto diariamente. Analisamos créditos a várias pessoas de forma a que elas possam obter melhores condições, possam reduzir aquilo que é a sua carga financeira em termos de créditos a nível mensal. Portanto, isso é possível e nós fazemos isso gratuitamente. Quais são? Lá está, falei aqui em dicas e vou falar aqui um bocadinho de benefícios. Quais são os benefícios de usar o crédito de forma consciente, responsável, como estamos aqui hoje a falar? Portanto, gerir o crédito de forma responsável traz diversos benefícios. Permite-lhe atingir metas financeiras sem comprometer a qualidade de vida, como eu falei há pouco. Evita o stress associado às dívidas acumuladas. E, para além disso, mantém o seu histórico de crédito saudável. O que pode ser crucial no futuro para outras operações financeiras, como a compra de uma casa. É importante nós termos um histórico fiável e correto, sem grandes stresses na banca. Porque quando pedimos um crédito, eles vão fazer essa análise, não só do momento, mas muitas vezes, se nós já tivemos alguns incidentes, eles conseguem saber isso. E isso vai viabilizar aquilo que são os seus compromissos, aquilo que são os seus objetivos. Portanto, é importante nós termos a nossa folha limpa, por assim dizer, na banca, no Banco de Portugal. Portanto, isso é fundamental para que toda a banca nos possa analisar o nosso crédito, se for o caso, para o que precisamos, e nos possa ser concedido. Para terminar, neste fantástico podcast que estamos a realizar hoje sobre crédito responsável, dizer-vos que a gestão consciente do crédito é uma peça-chave para a literacia financeira. Por isso, estes podcasts são fundamentais para aumentar a vossa literacia financeira e possam gerir as vossas contas muito melhor. E esta literacia financeira vai-vos ajudar a ter uma vida mais tranquila, uma vida melhor e uma melhor qualidade de vida. E lembre-se, o crédito deve ser um aliado e nunca um inimigo. Adote estas práticas e comece hoje a construir um futuro financeiro mais equilibrado. Obrigado por nos acompanhar
Terminamos assim o nosso podcast de hoje. Se gostou deste episódio, faça gosto, partilhe nas redes sociais e se tiver dúvidas ou se precisar de ajuda, contacte-nos, estamos aqui para o ajudar. Obrigado e boa semana. Este foi o podcast de Literacia Financeira com Cláudio Rama. Todas as segundas para ajudá-lo a reeducar as suas finanças. Com o apoio da DS Aveiro Vera Cruz, este podcast encontra-se disponível em várias plataformas digitais.